Uma coisa que eu fico bem surpreendido é... Algumas coisas são bastante óbvias, né? Por exemplo, se você olha o que aconteceu em Alemanha. A Alemanha incrementaram os taxes. Que fizeram os casinos? Mudaram. Estávamos falando recém de jogos com 95 ou 97% da RTP. Eles mudaram, acho que a 92%. Quem está pagando? Os jogadores. Estão pagando menos de prêmios aos jogadores. Isso que faz que eles sejam menos competitivos contra os operadores não regulamentados. Hoje, na Alemanha, o crescimento do mercado não regulamentado é bem grande. Eu nunca vi cidadãos tão custosos de pagar seus impostos e respeitar as normas como os alemães. Porque o usuário final ele não está muito preocupado se aquela empresa paga ou não imposto. Se aquela, o usuário final quer saber se vai receber o dele. E quanto mais para ele, melhor. Mas, historicamente, os alemães pagam seus impostos com orgulho. Agora... Seguem as regras. Empulhar. Porra, mas isso na Alemanha. Aqui na Alemanha. Não, mas o senhor está falando é que eles estão jogando não no regulamentado. Claro, se você conseguiu que os alemães joguem no regulamentado, imagina que vai acontecer aqui, com o Brasil, com a Argentina, com tudo isso. É verdade. Não, se o alemão está fazendo, imagina no Brasil. Está acontecendo agora com Grã-Bretanha, com o UK. Que com incremento de impostos estão demitindo pessoas, estão saindo empresas da indústria. Então, qual é o objetivo? Quantas lojas fecharam? William Hill, Ladbrokes, fechou um monte de lojas, mais de 1.000 lojas, somando as duas, né? Empregos, né? Um caso bem legal que vimos também lá no painel de Next em New York, falava o meu amigo Juan Camilo Carrasco, advogado Juan Camilo, falava que em Colômbia incorporaram o IVA, o VAT, para ganhar mais dinheiro. O governo quer ganhar mais dinheiro, incorpora o VAT. As apostas baixaram muitíssimo. Então, quedaram recaudando muito menos dinheiro que antes. O que tiveram que fazer? Cancelar isso. Voltaram a subir os números. Então, a recaudação ficou afetada muito com isso. Com aumento de imposto. O político Ou seja, ganhar mais o político meio burro brasileiro, porque tem algum outro, né, que são tão ricos em sabedoria, vamos supor que Colômbia arrecadava 1 bi de dinheiro qualquer, dólar. E aí eles implementaram novas regras e adicionaram o VAT, que é o IVA. E aquele 1 bi, agora tem o IVA. Ele esperava o quê? Que ia ganhar 1,2 bi. E foi por 700 milhões. Caiu. Tira o IVA. Tira o IVA. E aí volta. Eles perguntavam a qualquer de nós, ahorrávamos tudo isso. Mas o que é bem difícil também é, quando Lula fala, eu não quero jogo nas famílias, então vou proibir. O que ele acha? Que vai proibir os cassinos não regulamentados, então a pessoa vai fazer um piquenique e não vai jogar mais. Vai para mercado não regulamentado. Claro. Então, se eu fosse mercado não regulamentado e eu quisesse que Lula falasse algo para ajudar a mercado não regulamentado, seria isso. E seria perfeito, não? E a maioria das coisas que se falam como coisas ruins do jogo não são de jogo não regulamentado, são de jogo não regulamentado. Você tem total razão. Quando falam, os menores de idade estão jogando, não é mercado regulamentado. Recentemente aqui no Brasil teve bastante escândalo em relação aos VLTs num resort. Supostamente pertence a alguém aí importante no Brasil, né? E a televisão, ordinariamente, não foi, a reportagem não foi a fundo para entender. Aqueles VLTs no resort Itaiaia, eles têm autorização, eles são da licença do Apostol, licença paranaense de loteria, de cota fixa, sei lá o que fala isso aí lá no Paraná. Talvez o Vitor, por ser advogado, saiba melhor, mas pertence ao Apostol, é uma operação legítima, que por sinal estava dentro do resort. Então isso aí é um negócio que
infelizmente, no Brasil também passa batido. A mídia não colabora às vezes, né? Verdade. Não, mas também isso depende das pessoas que têm que controlar isso lá. Você tem um empregado que não está controlando se alguém menor está ingressando e está jogando. Ingressando, apesar de eu discordar, eu acho que não deve mesmo, né? Mas ingressando é complicado. Só de passar por ver é difícil. Você pega aí na hard rock lá daquela guitarra. Eu passei tranquilamente pelos corredores com a minha filha. Ela jogar já é diferente, não pode. Claro. Mas ela pôde ver com seus olhos máquinas de jogo e pessoas jogando. Como ver filmes onde pessoas matam e não vai sair a matar. Exato. Joga videogame. Isso, exato. Assim como ela também pessoas pode que ver voam máquinas no filme e não vai jogar. Não vai tentar volar. Exatamente. Então, infelizmente, a gente precisa fazer muita campanha de conscientização da forma que a gente possa. Nosso alcance é pequeno, né? Mas eu tenho dificuldade em acreditar que realmente não sabem. Porque essa é uma discussão nossa aqui. É tão óbvio que custa acreditar que eles realmente não têm acesso a esta informação que nós temos. Eles fingem que não sabem e eu finjo que acredito que eles não sabem. Uma vez eu falei, claro. E assim eu repito a mensagem para que um dia, quem sabe, eles venham. Eu falei com um político na Argentina que havia falado da mercado não regulamentado, contra o mercado do jogo, e falando do problema dos menores de idade jogando. Eu falei com ele, cara, por que você está falando disso quando o problema é mercado não regulamentado? Porque é mais fácil. O conceito é mais fácil. Eu simplifico o conceito. Não está simplificando o conceito, está falando errado. O problema não é jogo, o problema é jogo não regulamentado. Mas é mais fácil. Olha só. Mas olha só, quantas vezes vocês já me ouviram falando aqui que o governo do PT é contra jogo, que eles regulamentaram, fizeram a coisa certa pelo motivo errado. Estão de olho em tributação, né? Porque olha só, lembra no fim do ano passado, uma MP que era do Lula para aumentar o imposto das bets e que caducou e não foi adiante? Cara, a MP é um ato privativo do presidente da República. É ele pegou e assinou aquele negocinho lá. E mandou para frente uma proposta de regulamentação de bet que aumentava o imposto. Bom, o troço caducou e não aumentou o imposto. Porra, isso foi em outubro, cara. Como é que ele pode ir para televisão agora dizer que não pode ter jogo? Entendeu? É ele próprio, cara. Quando eu falo da esquizofrenia, é isso. Ele fala contra um ministério do governo dele, que promoveu tudo, que arquitetou tudo. Enfim. Magri. Então, mas é que nesse caso, cara, a medida provisória é dele, não é do ministro dele, entendeu? É diferente da portaria, que a portaria é SPA, Ministério da Fazenda. A medida provisória é ato privativo dele. Se ele assinou sem ler, aí é outra parada. Pô, desculpa aí, foi mal, fui moleque, assinei sem olhar. Entendeu? E a minha obrigação era essa, era olhar o que eu estou assinando. Mas não, ele não veio pro ar para dizer, foi mal aí aquela medida, eu não tinha percebido. Não, ele vem para dizer que é contra. Meu irmão, a gente está em março, cara. O troço foi em outubro, a medida é dele. Entende? É bizarro isso, cara. É bizarro. Ô Vitondo, eu vou fazer a pergunta igual para todos vocês, para os três. E depois falo até a minha opinião. Mesma pergunta. Se amanhã proibir o jogo no Brasil, o jogo acaba? Online, né? Zero. Não. Se amanhã proibir o jogo no Brasil, Ramiro, o jogo acaba? A recaudação de impostos acaba. Os controles acabam, a proteção do jogador acaba, mas o jogo não acaba. Vai ser não regulamentado. O volume deve aumentar até. E aí, Mário, concorda também? Concordo. Então, pronto, tá vendo? Eu também. Eu acho que a coisa é tão nítida. Não, com certeza. Eu às vezes eu faço uma brincadeira de comparar, né? E uso a ordem cronológica dos fatos que
Michel Temer vai lá, promulga a lei, que bonitinho, parabéns, aí ficam lá 4 anos sem fazer nada, Bolsonaro, né? Não regulamenta o setor, enfim, e com isso deixa uma brecha para que, imagina assim, abriu a porteira e aí um monstro saiu da porteira lá e começou a se alimentar, 4 anos se alimentando, o bicho tá grande, corpulento, monstruoso mesmo. E agora não tem como você colocar uma cerquinha, não há cerca. Mas antes também estava. Antes também tinha. Não tem como. Não é como ele... Porque ele já fez isso no Brasil na época dos bingos. Liberou e depois cortou. Acontece que era mais fácil você colocar um cadeado na porta de um bingo e falar aqui não mais. Mas você tinha bingos. Então, mas Igual. Agora online é impossível. Impossível. Coitado. Se o jogador quer jogar, ele vai jogar. Por isso que o jogo é imparável. Imparável. A pergunta que você fez, Ale, se a gente perguntasse, se devolvesse a resposta com uma pergunta, se proibissem o jogo do bicho, ia parar o jogo do bicho no Brasil? Nunca parou, entendeu? Exato. O jogador queria jogar, ele ia buscar a oportunidade, entendeu? Então, o jogo é imparável, não tem como. mas aconteceu mesmo com álcool. Aconteceu mesmo com tudo. Que loucura. E lá para as bandas da Argentina agora com esse novo governo, melhorou? Melhorou para a indústria, não quero saber se melhorou o país, a economia, não. Para a indústria. Qual é a percepção? É um governo pro livre mercado, pro respeito dos acordos, pro respeito das licencias. Então, nesse sentido, é bom. Ajuda ao crescimento do mercado. E a regulamentação sigue sendo forte. Ainda temos porcentagem de mercado não regulamentado bem alto, porque a questão de que seja Estado... Eu acho que na Argentina hoje temos 60%. Para mim, os regulamentadores deveriam ser julgados por a porcentagem de mercado não regulamentado que eles têm. Quando tenhamos um ranking forte, assim feito, porque, como todos os nossos trabalhos, você colabora com uma empresa, ou vou subir as vendas, baixam. Você sai. O que acontece com o regulamentador que faz crescer mercado não regulamentado? Tem que sair. Forte. Mas ninguém mide isso. Essa é uma afirmação pesada. A gente nunca vai conseguir esse tipo de meta para performance de político, de governante. Muitas vezes é o discurso que vale mais, né? É o discurso para que as pessoas acreditem. Né? Eu acho que ele nem vai daquilo que o Vitoldo ilustrou do X significar Y no fim das contas. Eles sempre vão dar um jeito de falar um número lá que é bonito, igual eles fazem dos com 30 fome, milhões das criancinhas passando fome nas ruas, né? Acho que nem 30 milhões de crianças tinha no Brasil. Ele mesmo assume isso. Coitado. Mas ficou bonito o discurso, né? Você não pode acabar com o mercado não regulamentado se não dá aos operadoras regulamentados condições competitivas contra eles. Por exemplo, por isso eu ficava preocupado agora com o registro de fornecedores. Para mim é bom que sejam registrados, mas se isso vai ser um limitante, como está acontecendo agora com o sistema de certificações ruim que foi criado no Brasil, onde é o mais complexo que eu visto, o mais caro que eu visto. Então, você vai ver que quantos jogos de Pragmatic você tem em mercado regulamentado versus quantos jogos tinham antes. Não vou falar mercado regulamentado, mas antes. Então, a quantidade diminuiu muito. Agora, um operador não regulamentado tem todos os jogos. Então, um jogador... Lembremos também que os operadores não regulamentados não são um cara desconhecido. São normalmente operadores que são regulamentados em outros lados. Então, não é que não vão pagar, não é que não vão respeitar. Então, se eu posso jogar com que é sponsor na Premier League, que tem todos os jogos, que vai me pagar, que não desconta dos prêmios, jogo aí. Claro. E que não te obriga depois ainda a fazer declaração, porque tem que ser feita a declaração do imposto ali, né, para o próprio jogador.